O primeiro ponto é que eu acho super inovador e interessante, que está no trabalho do Bresser e também de outros autores, inclusive do Lance Taylor, essa ideia de você combinar elementos de longo prazo na macroeconomia, né? Porque a macroeconomia tradicional, também conhecida como a macroeconomia cíclica, né? Eu sou professor de economia faz mais de 10, 12, 13 anos que eu dou aula de macroeconomia, né? A macroeconomia tradicional, especialmente a mais mainstream, neoclássica, ela só lida com ciclos de curto prazo, né? Ela não mexe com as questões estruturais, com tecnologia, com capital, né? As variáveis de longo prazo, por assim dizer, elas estão travadas na macroeconomia mais mainstream e tradicional, né? A macroeconomia tradicional lida só com o ciclo de curto prazo. Na macroeconomia estruturalista do desenvolvimento, essas variáveis de longo prazo também são afetadas a partir de questões macro de curto prazo, né? Acho que uma via interessante para entender isso é pensar na coisa da neutralidade da moeda, né? Para os economistas mais ortodoxos, mainstream, a moeda é neutra, ou seja, os preços macro, câmbio, juros, eles não afetam questões estruturais de tecnologia, de produtividade de capital, né? Existe uma desconexão entre essas variáveis de curto prazo, que são câmbio, juros, moeda, gasto do governo, consumo, etc., que são as variáveis do ciclo econômico, né? Existe uma desconexão dessas variáveis de curto prazo com as variáveis de longo prazo, que são basicamente capital, tecnologia e produtividade, né? Na macroeconomia estruturalista, o Bresser, o Lance Taylor e outros autores, eles juntam isso. Essa que é a beleza da macroeconomia estruturalista, né? Porque a macro de curto prazo, ela influencia nas questões técnicas de longo prazo, né? No estoque de capital, na capacidade tecnológica, né, do país, e, portanto, no nível de produtividade, né? Existe uma conexão, não são coisas estanques, né? Na ideia de neutralidade da moeda e de neutralidade da macro, né, a moeda é um véu e ela é incapaz de afetar essas questões estruturais, né? Essa é a grande divergência, inclusive dos keynesianos, não os estruturalistas, mas os keynesianos em relação aos economistas mais mainstream e neoclássicos, né? Por um keynesiano, sempre o curto prazo afeta o longo prazo, né? Na verdade, o longo prazo é uma somatória de curtos prazos, porque essas posições macro de câmbio, de juros, elas vão determinando o seu nível de utilização da capacidade instalada, ou seja, eles afetam a todo momento o estoque de capital, afetam decisões tecnológicas e afetam decisões de produtividade, né? Então, para a macroeconomia keynesiana, a moeda é sempre não neutra, né? Isso é, aliás, a essência da macroeconomia keynesiana, né? O Keynes, ele justamente escreveu a teoria geral para falar, olha, pessoal, desculpa, a moeda não é neutra. A moeda, ela é não neutra. As pessoas demandam moeda, demandam liquidez como forma de proteção, né? Sem querer entrar muito na parte monetária dessa discussão, né? Mas como forma de proteção dos portfólios, portanto, a moeda afeta motivos e decisões, né? Para usar o Keynes, né? Então ela é não neutra, para um keynesiano ela é sempre não neutra, no curto, no médio, no longo prazo, no longuíssimo prazo, né? Para um fulano que é novo keynesiano, em geral o novo keynesiano é o fulano que está ali no meio do caminho, ele é neoclássico no longo prazo e keynesiano no curto prazo, né? Então para o novo keynesiano a moeda é não neutra no curto prazo, mas é neutra no longo prazo. Para o keynesiano ela é sempre não neutra. Na macroeconomia estruturalista ela é sempre não neutra e ela afeta essas questões tecnológicas com grande força, né? Com grande força, né? E o destaque maior fica com o câmbio, né, com a política cambial, né? A política industrial também tem um papel interessante nessa discussão da macroestruturalista, mas o mais importante é a política cambial, né? A política cambial que a gente olhou muito nas aulas de Brasil, nas aulas de China, né? A política cambial é a mais importante para a macroeconomia estruturalista do desenvolvimento. A taxa de câmbio tem um papel central na teoria econômica, né? O Bresser ele coloca dessa maneira, eu acho muito legal, né? O papel central da taxa de câmbio na teoria econômica.